Algumas pessoas acham que ter uma ideia genial, pensar numa história é suficiente para você ser um autor, ser um escritor, ter a tua própria obra, ter o seu livro, pegar o seu livro na mão. Só que às vezes não é. Você ter uma ideia muito boa não quer dizer que você vai conseguir chegar ao leitor ideal. E eu sei disso porque eu já atuo no mercado do livro há 10 anos. Eu comecei trabalhando em livraria. Eu era gerente de livraria e eu via os autores chegando, fazendo seus lançamentos e não vendendo nada. Às vezes, eles entregavam os livros de graça, ou então eles ficavam fingindo que estavam autografando só para tirar foto. E aí eu ficava pensando, por quê? Por que de fato não vende? Às vezes tinha uma capa muito boa, outras vezes tinha uma sinopse muito boa, ou o conteúdo muito bom, mas não tinham as três coisas juntas. Então, só a capa não vende, só o conteúdo não vende, só a sinopse não vende, só o marketing não vende. Fazer um livro de qualidade, fazer uma história de qualidade, ter uma carreira como autor, criar uma marca como autor, requer habilidades críticas, criativas. Requer uma sensibilidade de entender quem é o teu leitor, para quem você está falando, quem você quer que conheça aquilo que se passa na sua mente, sabe? A história que está aqui dentro é como se fosse o teu mundo. E fazer uma obra, colocar isso em prática, é como se você estivesse parindo. Você está parindo um filho, você está pegando um filho e jogando para o mundo. Você tem que levar isso para o leitor, não é só seu. Então você não pode ficar tão preso. E aí, com isso, entendendo tudo isso, eu entendi que eu queria ajudar autores, auxiliar autores e criativos e profissionais criativos o restante da minha vida. Bom, acabava que as pessoas chegavam na livraria me pedindo conselho. Por quê? Por exemplo, um belo dia, um autor não vendia nada. Eu estava lá fazendo o lançamento do livro dele, a família dele estava lá, coquetel, pegou champanhe, abriu, distribuiu. Nada, não vendia. Os livreiros estavam parados. E eu, que era gerente dessa livraria, ficava assim, meu Deus, não está vendendo, o que a gente vai fazer? Pedi para todo mundo, todos os livreiros, tirarem os coletes, alguns ficaram para atender, e eles começaram a circular pelo shopping com livros na mão, com ecobags, falando sobre o livro do cara. Resultado? Começou a bombar. E aí, depois disso, ele me pediu ajuda para outras coisas. Aí ele me indicou para outra pessoa. E assim foi indo. E aí, nessa época, eu estava fazendo marketing, né? Eu fui me especializando em marketing, comunicação, gerenciamento da livraria, comecei a fazer sinopse para editoras, e aí começou a surgir as leituras. A princípio, leitura beta, depois leitura crítica. Isso quando tudo ainda era mato, tá? Não existia essa palavra leitura crítica. Pelo menos não que eu saiba. Há 10 anos atrás, o mercado ainda era muito escasso e muito fechado. Editoras tradicionais, grandes nomes da literatura, grandes autores, mas você entrar no mercado do livro era muito difícil. Então, essas pessoas, elas viam que eu tinha um olhar mais do marketing e eu estava fazendo letras nessa época, né? Então, eu estava começando a estagiar pelo PIBID em literatura. Então, eu conseguia unir as coisas. E eles me pediam conselhos. Só que chegou num momento que eu estava dando tanto conselho que eu não conseguia mais trabalhar. E foi nesse momento que eu comecei a pensar, existe, será, uma forma de vender conselho? Porque as pessoas falam que conselho bom não se vende, né? Conselho não se vende. Fiquei com isso na minha cabeça. Bom, segui atuando em livrarias, terminei de me especializar em literatura, fiz vários cursos de criação literária, escrita criativa, marketing editorial, design, fotografia, tudo que você puder imaginar. Eu sou aquela piriguete dos cursos. Tudo que eu tinha para fazer, eu fui fazendo. Tudo que eu podia fazer, eu fui fazendo, porque eu entendia que isso aqui que a gente tem em mãos, o que a gente chama de livro, ele é um objeto, ele é um produto. Ok, é a tua história, é o teu filho, é o que está na tua mente, mas ele é um produto. Então, você tem que pensar na foto, você tem que pensar na lombada, você tem que pensar no texto, você tem que pensar em cada mínimo detalhe, na criação dos personagens, na construção. Se você é um autor jardineiro, um autor arquiteto,
Ao decorrer do tempo, trabalhei em muitas coisas depois ainda. Trabalhei em editorial de revista, fazendo matérias, pensando em pautas, pensando em melhorar os textos, né, jornalísticos. Fazia copy para lançamento, sabe aquela coisa de 6 em 7, de fazer grana por aí, em curso online? Sim, trabalhei muito tempo com isso também. Ajudei muita gente a ganhar dinheiro, a lançar curso. Me especializei nessa parte de copy, de ghost. Então, você não tem habilidade para escrever? Eu escrevo e seleciono o que a gente vai fazer para colocar em prática. Então, realmente fiz várias coisas nesse sentido. Fui gerente de um centro comercial, um centro cultural. E aí, ao mesmo tempo, eu pensava, ainda não estou feliz com o que eu estou fazendo. Ainda não é isso. Eu quero trabalhar com criação, mas ainda não é isso. Eu escrevia desde os 13 anos de idade, eu tinha um blog. Comecei minha carreira, na verdade, lá atrás, no Orkut. Por quê? Esse blog fez sucesso, e aí, aos 13 anos, acabou que as pessoas começaram a me procurar para gerenciar a comunidade no Orkut, porque teve muita gente nessa comunidade. E eu acabava que todo o dinheirinho que entrava, eu gastava tudo na merenda, mas também comprava muito livro. E foi essa história de como eu comecei a ficar viciada em livro. Como eu comecei a me apaixonar por isso. Eu estava na escola, eu estava ouvindo a professora e estava aqui lendo. E eu conseguia entender e fazer uma leitura dinâmica e pegar os personagens, entender o que a gente tem, qual é o problema dessa história, o que está faltando. Falta verossimilhança, falta coesão. Sim, uma criança meio estranha, uma adolescente meio estranha. Essa é a verdade. Mas tá tudo bem. Hoje em dia compensa porque eu amo o que eu faço. Sabe aquela pessoa que tem paixão? Desculpa a palavra, tem tesão pelo que faz? É isso. E eu quero... E eu preciso de autores que cheguem até mim que também têm paixão. São aqueles autores que não poderiam parar de escrever. O mercado é difícil. Ser escritor no Brasil não é fácil, gente. Trabalhar com livro não é fácil. Ser contratado por editoras não é fácil. Então, como que você resolve arriscar tudo, perder dinheiro, perder, às vezes, até sanidade? Sabe aquela coisa do autor que tá fumando, bebendo de noite, aquela coisa muito depressiva? Porque antigamente era assim. E aí, depois que morria, virava, né, um grande nome. Mas não precisa ser mais assim. E aí, depois da pandemia, o que era para ser um mercado fechado começou a ganhar vida. Começou a abrir, porque as pessoas viram que tem como você fazer livros sem depender das editoras. Só que a gente tem um problema com isso. Abriu e foi maravilhoso. Você consegue hoje se autopublicar, você tem meios para isso. Mas tem qualidade? A obra que você está fazendo, você vai chamar a atenção do leitor, do seu leitor ideal? Ou a obra que você está fazendo, você vai atrair a editora certa, a agência literária certa? Você vai conseguir fazer uma adaptação para audiovisual? Então, o que acontece? Hoje em dia, eu trabalho com isso, com autores, produtoras, editoras. E esses meus quase 10 anos no mercado do livro fizeram com que eu entendesse que a minha paixão é criar. Então, com as minhas formações em marketing, em letras, focado em literatura, eu já conseguia fazer isso, conseguia dar esse auxílio, esses conselhos. Mas acabei entrando numa nova graduação, um tecnólogo chamado Ciência da Criatividade, onde eu entendo o processo da criação, como a nossa mente funciona na criação e como a mente do leitor, do consumidor, do telespectador reage quando ele vê aquela história ficcional, aquela obra, aquela narrativa. Então, unindo essas três pontas, a literatura, o marketing e a criatividade, a gente consegue ter um produto bom. Porque livro não é só uma coisa. E o meu papel como conselheira criativa e literária é ajudar você a ter uma obra de qualidade, ter o melhor livro possível, ter a sua própria marca como pessoa criativa, como profissional criativo. E aí, a grande chave, a grande virada do meu trabalho, que é a principal coisa, gente, tá me dando tão calor aqui quando eu começo a falar isso, que é, não adianta a gente fazer um trabalho bem feito, esteticamente, ou um texto bem feito, se você não está convencendo as pessoas a ler. E se a pessoa é convencida, mas não gosta, a avaliação negativa vai vir. Como que a gente equilibra isso? Com uma palavra muito simples chamada senso crítico. Senso crítico que falta em muita gente
E esse é o meu principal papel, minha principal função, colocar semancol, senso crítico nos meus autores. Sabe aquele puxão de orelha? Bora fazer isso? Teu texto, ele tem objetivo? Tem verdade? Ele tem crítica? E eu não estou falando de crítica social apenas, estou falando de realmente um texto, ele fazer sentido em todo o contexto do que você quer passar. Então, eu acabei me tornando leitora crítica, enquanto isso sequer era falado, exatamente por ver esses pormenores que outras pessoas não veem. E eu não estou dizendo que colegas meus ou que outras pessoas não têm esse potencial, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que, se você quiser alguém que consegue mesclar esse universo da crítica com a criatividade, com o estudo literário, a técnica da criação literária, da escrita criativa, com essa ideia da comunicação, do marketing, alguém já trabalhou em agências de publicidade e comunicação, então você vem para mim que eu sou a pessoa certa para te ajudar. Agora, se não é isso que você quer, se você só quer, sei lá, uma opiniãozinha, aí não é comigo que você vem. Entendeu? É mais ou menos por aí. Eu quero que cheguem autores para mim, criativos para mim, profissionais, que eu realmente vou poder ajudar e mudar a vida. Eu não quero que você me pague se eu não puder te ajudar de verdade. Aqui a coisa é com honestidade. A gente tem uma comunidade com mais de 200 autores e criativos. Eu atendo 6 autores por mês, geralmente, apenas. Sim, a coisa aqui é seletiva, tá, meu bem? E o nosso grupo, anualmente, tem cerca de 60 autores. Por que eu tô falando isso? Porque essas comunidades, esse núcleo de autores, eles viram uma família. A gente pega na mão. Então, se o seu desejo, autor, criativo, é ter alguém que pegue na sua mão, que te ajude em cada centímetro do que é essa caminhada, essa carreira, cada quilômetro andado nessa jornada, se você precisa de alguém para te guiar, talvez essa pessoa seja eu. Aí você que vai me dizer se você gosta da minha cara, se você vai com a... Seja da match, sabe? Tem que dar match. A principal coisa pra mim, a gente tem que... O santo tem que bater. Se você acha que eu sou a pessoa certa, então vem comigo, porque eu vou ser a sua conselheira criativa, literária, e eu me chamo Maryse Therry, ou Maryse Therry, você que manda. Marie, me chama conselheira, me chama do que você quiser. Desde que eu posso te ajudar, você me chama do que você quiser. Tem essa carinha de nova aqui, mas já tem muita andança por esse mundo editorial. E o meu negócio é criar. Se você precisa de ajuda na criação, no refinamento, no desenvolvimento, na organização das suas ideias, vem comigo. O que eu, Marie, faço de melhor é pegar essa bagunça mental que está dentro de você, essas ideias que estão no mundo da lua, colocar ele para o palpável, colocar para fora, tirar dessa gavetinha da sua mente, organizar, refinar, melhorar, finalizar. Eu tenho autores que estão escrevendo livros há 10 anos e nunca conseguem botar um ponto final. Tem autores que têm várias ideias, 5, 6 ideias, mas não conseguem desenvolver nenhuma. Ou começa, mas não sabe o que fazer no meio, não sabe fazer o que fazer no final. O meu trabalho é esse. O meu trabalho é te ajudar, te auxiliar, te aconselhar nessa jornada para criar, escrever, finalizar o seu livro, o seu projeto, criar essa sua marca como um autor criativo e lucrar, porque não adianta você investir dinheiro e não ver retorno. Ok? É isso. Eu sou a Marie, conselheira criativa e literária, e é um prazer estar com você. E eu não ajudo só autor, não. Eu ajudo também editoras, produtoras, empresas, todo mundo que precisa de alguém para pensar a criatividade, mas de uma forma estratégica.